durch Raum und Zeit. Bem-vindos a mais um podcast do site Não Sei Nada. Eu sou o Felipe e eu vou consertar tudo, eu prometo. Tá bom. E ele fez merda em casa. Não, o melhor é antes dele começar, que a Karina já prende a respiração do lado dele, tipo, para pro grito. É só passar na caverna e eu conserto, tá bom? Bom, meu nome é Rafaela e, sei lá, tô perdida no tempo ainda. Eu sou a Laura e, mãe, eu gostei. A gente pode colocar o áudio da mãe dela nesse... Não me convenceu, não me cativou, não recomendo. Viajei na maionese, aprofundei, me afoguei, tô tentando me limpar, que é uma bosta. Certo, Foi uma ótima análise, assim, eu fiquei impressionada. melhor análise. Então, Eu sou a Karina e se o começo é O que é? acho que era o que nós sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. E o que a gente ficou perdido é quando? Olha! Você viu? Nem anotou. Ai, você viu? O fone voltou, acatou no meu dente, mano. Hoje nós vamos falar sobre Dark, a série alemã da Netflix, que muitos estão considerando a melhor série da Netflix de todos os tempos. Se você quer saber tudo sobre Slinden, sobre física quântica, sobre viagem no tempo, fica com a gente. Só me ajudem a lembrar depois, quando termina cada temporada, porque como eu assisti tudo numa tacada só, pra mim tudo é uma só. Eu lembro do começo e do fim, mas eu acho que eu vou confundir um pouco. Se souber até que ponto que tá, eu acho que eu consigo dividir as coisas na minha cabeça. como começa? Começa com o Michael se enforcando no sótão. Não é Michael. Mikael. Mikael. Que é alemão, né? Isso, é alemão. Vou ligar meu Cadê alemão. o seu curso de alemão? Eu fiz curso de alemão, sabia? Jesus. Então, cadê? Vamos aí, cadê o seu curso de alemão? Não sei, ficou lá atrás, em 2000 e alguma coisa. Lá em 2001, mais ou menos. Ficou lá pra trás. Começa com o Mikael se enforcando no sótão da casa dele. Começou, eu já pausei, porque eu queria ver quem é que tava na foto. Passou rapidinho a foto, passa rapidinho assim a foto. Ah, eu E a voltei carta? também pra entender se era o menino que aparece na cena seguinte. Eu fiquei, mãe, é ele, mas não era o menino da foto. Não consegui entender. Volta lá. Aí eu pausei e voltei, A gente também. Ah, tá, é o filho. Ok. Tá, continua. Então, porque como eu já sabia mais ou menos que era viagem no tempo e tal, falei, vou ver, isso deve ser importante. Passou muito rápido. muito rápido. E a carta também, falei, vou. Mal sabia você que isso ia se repetir milhares de vezes, né? Não, nem imaginei, né, que isso é... E o primeiro episódio, na verdade, ele vai apresentando cada uma das famílias que se envolvem na história e mostrando os portas-retratos da família pra você já ir linkando. Sim, Você fazia aquele painelzinho, né, na parede com as fotos. foi mostrando cada família. Vocês fizeram também, né? Claro que sim. Olha lá. Parecia o cara do meme lá, olhando pra foto, com umas linhas coladas. O começo dela é mais introdutório assim e não ficou tão confuso. Dá pra entender. Parece, na verdade, que é uma série, tipo, de alguém que tá sequestrando alguém, assim, sabe? Porque o moleque some, o Mikkel. Ah, sim, E aí até parece você que entender o que realmente aconteceu com ele, parecia só que ele tinha sido sequestrado. E que já tinha um outro moleque que tinha sumido antes, né? O Eric, Como que ele chama? o Ruizinho. Eric. Ah, Eric. É Eric. Nossa, achei que era um nome nada a ver. Não, por quê? Não sei. Você não prestou atenção? Não prestei atenção no nome dele. O sobrenome dele é esquisito. O nome dele é Eric só. Não... O sobrenome é estranho. O sobrenome é estranhão. Dava um trabalho. Eu não lembro o nome de ninguém por isso. Eu lembro de alguns. Mas o primeiro, assim, o sobrenome só dos principais eu lembro, mas eu acho que era isso mesmo, né? Era pra gente entender assim mesmo. Acho que sim também. Na verdade era o sobrenome de cada família, né? Que era o principal. Que era pra dar a importância da família no geral, não era tipo de uma pessoa específica. A hora que me deu o gatilho, assim, de viagem no tempo, foi quando eu vi o cara, o de verde, que é o Jonas. Ah, tá, ele do futuro. Aquela hora Você já muito sabia que viajante era do ele? tempo. Como a gente começou assistindo já sabendo que ia envolver viagem do tempo aqui em casa, minha mãe, ele apareceu e falou, é o Jonas mais velho. O quê? Não, mas no começo a gente não achava que era ele, a gente ficou confuso de ser ele, de ser o pai dele, ou de ser o... Quem era que a gente pensou? Porque ele não mostrava o rosto, né? A gente tinha pensado em uma outra pessoa também. Tem uma coisa que ficou... eu pensei também, foi no Mikkel, nele, e teve outra pessoa. Quem que era?
Também não lembro. É, no Mikkel. A gente Era achou o que era Mikkel, é eu achei verdade. que era o Mikkel, na verdade. Não achei que era o pai dele, porque... Ah, mas na hora que apareceu eu falei, viajante no tempo. Porque o cara tá todo sujo e sempre com a cara coberta. E anda assim, meio esquisito. Viajar no tempo te deixa sujo. Você não viu? Você não viu o Jonas? Ah, sim, você tem que entrar na caverna, você fica sujo já. Ó. Ele não tomava banho. Ele mostra a versão dele mais velho tomando banho uma vez. Eles não tomam banho, são viajantes no tempo. Eles estão pra lá e pra cá, não dá tempo de tomar banho. Mas mostrou ele tomando banho quando ele tava no hotel. É, só Mas no mais hotel. pra frente mostra de onde ele veio. De onde ele veio, acho que era meio complicado tomar banho. Depois mostra aí você entende porque que ele não tomava banho. Depois que ele vai pro tempo lá de 2019, mais ou menos, que a série começa em 2019, né? Então, esse primeiro gancho. Isso. A série é de 2017, mas ela se passa em 2019 já. Muito louco isso. E aí ela começa linkando 3 datas diferentes. Na hora que a gente descobre que tem a tal da viagem no tempo, ele explica que tem a triquetra. Não, é triquetra. Que é aquele símbolo de 3 meia volta lá. Não, 3... Ai, como chama? Não são 3 círculos, né? É 3 ovalzinho. 3 ovinhos. Eu sei lá. Junta 3 ovinhos, vira triscretras. Esse negócio aí. 3 pratos de trigo. 3 braços de trigo para triscretras tristes. Vira só parada. Ah, mano, era aquele bagulho que aparecia lá e pronto. Aquele símbolo Quem lá. assistiu sabe o que é. Tem que falar o nome. Aí ele mostrava que você podia viajar, que as 3 datas eram meio que unidas, né? Isso, elas se formavam- interligavam. Isso, se interligavam. E aí era um ciclo de 33 anos. 33 pra frente ou 33 pra trás? Depende do ano ponto que de vista. aconteceu. Da primeira temporada é de 2019 pra trás. Não. Que é 86. Não, porque desde a primeira temporada ele fala que o acidente aconteceu em 86. Então, apesar da gente estar assistindo o filme de 2019 pra trás, na verdade o meio é 86. 86 pra trás e 86 pra frente. Isso, 2019 é frente, na real. Sim. É frente, é. A não ser quando o Jonas... Eu vou chamar de Jonas velho. Tá. Então tem o Jonas. Tem o Jonas velho. O Jonas velho é o meia-idade. É o Jonas do futuro. Não, Jonas velho. Você vai confundir. Tá vendo porque confundia? Mas o outro fica sujinho depois, não dá pra chamar de Jonas sujinho. Todo mundo fica sujo naquele bagulho lá. O Joninhas e o Jonão, pronto. Não, a gente chamava de Jonas velho e Jonas novo mesmo também. É mais fácil, porque a terceira... Já pode falar isso? Não, calma, a gente tá na primeira temporada, pô. Devagar. Desculpa. Então tá, ele mostra que é em 1986. Eu não entendi o que você quer falar. A Laura tava explicando que 1986 era a metade, que foi quando aconteceu... Quando abriu o portal nas cavernas por causa do acidente da usina. Isso, que abriu o portal na caverna. Só que assim, abriu um portal na caverna, mas eles não explicam como que a caverna tinha já os caminhos túnel, e tal. isso. Tinha portinha até, bonitinha já. Isso, não se explica isso aí. Isso é muito da hora, mano. Porque ele mostra, tipo, tem esse negócio aí. E aí você se vira pra entender. A minha cabeça explodiu quando eu descobri quem era o pai do Jonas. Aí você fala, puta merda, Sim. mano. Aí o bagulho... Aí é viagem do tempo Pesada. mano. Porque você fala, nossa, Marty McFly, e agora? O que ele vai fazer? Fudeu, velho. Então, mas até aí ainda tava suave. Quando começa a entrar mais pessoas viajando, aí o bagulho fica muito louco. Porque aí começa a dar mais nó. Meu Deus do céu. Quando ele volta, que o Jonas entra na caverna e tal, e vai lá e vê o Mikkel Uhum, em 86. em 86, e ele explica pra ele mesmo, né? Ele fala, ó, você existe por causa dele. Sim. Não pode salvar ele. Então, Se você voltar com ele, você não existe. aparentemente, quando isso acontece, você entende meio de volta para o futuro, né? Pô, beleza, pode desencadear algumas coisas, calma que eu vou explicar. Pode desencadear algumas coisas, e aí, de repente, ele pode, sem a existência dele, nada disso vai acontecer, certo? Certo. Só que aí o cara vem e fala, ó, você não pode, velho. Porque se você for, já era, a gente para de existir. Daí você não vai existir mais. Aí você fala, caraca, e agora, né, mano? Mas beleza, por enquanto você... Ah, beleza, se ele sumir, some todo mundo. Só que aí, dá uns 5 minutos lá no... Como que chama o velho do ouvido? É o Elg. É o Elg. Dá uns 5 minutos nele, ele vai lá atrás da caverna. E o Urik vai atrás dele. E o Urik viaja também, mano. Aí você fala, eita ferro.
E aí Ferrou. ele vai pra antes. Sim, ele vai pra 53. Que dentro da... Quando ele entra na caverna em 2019, tem a bifurcação. Dá muita sorte de pegar o lado certo ou não. E o Uruk não pega. Eu fiquei pensando, porque eu comecei a ver a primeira temporada de novo, né? Aí tá lá ele entrando tal, ele para. E se ele pega o outro lado? O que acontece nessa merda? Então, mas o destino não deixa as coisas acontecerem como elas não têm que acontecer. Sim. Isso a série amarra muito bem. Você não vai fazer uma coisa que você não possa fazer pra bagunçar toda a linha do tempo. A linha do tempo já tem que ser a bagunça pré-planejada. Então, eu já pensei diferente. O que você pensou? Porque assim, isso é coisa da minha cabeça. Ah, tá. Isso é coisa da minha cabeça. Tudo ali é que não dá pra explicar agora. Porque a gente tá na primeira temporada ainda. Então faz uma anotaçãozinha aí, depois você volta nisso, vai. Então, quem tá ouvindo faz o quadrinho. Faz o quadrinho, explicar. Aí, espera que a gente vai explicar. Quem tá ouvindo tem a linha do tempo, faz um pontinho nela, depois a gente volta de novo. Porque depois eu vou voltar aí. Depois você vai voltar. Não, eu acho que eu sei do que você vai falar. Mas depois a gente volta. Isso, a gente volta aí. Ele vai pro lado lá, segundo vocês duas, do destino. Que ele tem que ir lá e aí ele vai e volta muito no tempo. E aí sai lá. E aí desgraça tudo. Porque aí você fala, não, mas peraí. Porque se ele for pra lá, não adianta o Jonas tentar mudar ali a existência dele, porque ele já foi pra Já antes. tá antes, então você já tem que ir pra antes pra tentar consertar. Sim. Aí ele fala, não, porque eu vou ter que pegar esse moleque, vou ter que matar o bebê Thanos. Vem o bebê Thanos. Vou ter que matar exatamente. esse cara, vou ter que matar. Vai lá dar umas pedradas no coitado do moleque, só que o moleque não morre. Aí você fala, mano... Na verdade, ele causou. Mas você O viu Elgi. o que um deles fala, você não pode morrer porque já existe a sua versão mais velha. Então, mas isso aí não é dito na primeira, eu acho. É só na segunda Mas temporada. provavelmente é por isso que ele não morre. Ele não pode morrer. Porque já tem a versão dele mais velha. Vai acontecer alguma coisa que ele vai continuar vivo. Ah, Marrentinha sabe que eu sou a chata das teorias temporais. Na primeira temporada, ele segue muito a ideia de teoria temporal de linha do tempo imutável. De nada que você fizer, que se você voltar pro passado, qualquer coisa que você for fazer, não vai mudar o futuro, porque aquilo já aconteceu. Então, mas eles não explicam. A primeira temporada é baseada só praticamente nessa teoria temporal. Mas você vai entendendo. Aí, conforme vai seguindo as temporadas, ele vai mudando um pouco mais e crescendo essa teoria, misturando outras coisas. Então, é que assim, talvez ficaria muito, muito denso já jogar essas coisas logo de início. Sim. Então tem que começar pequenininho. Você vai conseguindo mostrar aquilo ali com o basiquinho, depois você coloca as outras coisas estranhas e malucas que você imaginou. Mesmo pra você conseguir cativar o público, você tem que ir com uma coisa mais simples, pra ele ir achando que ele vai e resolver aquilo que tá sendo mostrado, que ele vai conseguir entender o que tá ali. Se você joga tudo de uma vez, ele já não entende dali, já era. Porque as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Então, se você jogar tudo de uma vez, ela não vai querer assistir. Agora, se você vai indo aos pouquinhos, você vai criando aquela vontade nela de entender o que vai chegar lá no fim. E vai ambientando a pessoa e acostumando com o clima da série, com a dinâmica da série. Tanto que no começo ele mostra direitinho em que época que você tá. E conforme você vai avançando na série, tem hora que ele só corta pra frente, pra trás, e você já sabe onde que você tá mais ou menos. Mas o ambiente era um pouco diferente também. Eles tomam bastante cuidado com isso, mas tipo, no começo ainda assim ele fica tipo, presta bastante atenção. Isso aqui é tal data. Quando muda a data, é legal na série que tipo, muda completamente o figurino, a ambientação e tal. E aí muda a trilha sonora também. Começa a tocar tipo umas músicas baladinhas, tipo meio anos 80. Aí você meio que se liga que é anos 80, sacou? E aí vai mostrando devagarinho a escola, tipo, a galera com aquele penteado meio maluco, aí você fala, pô, anos 80. Mas até a atmosfera era diferente. Os anos 80 parecia que tinha diferente. mais cor, sabe? Era um negócio mais feliz. Eu achei muito da hora isso. Não, muito louco, mano. É muito louco. Até o pouquinho, assim, sabe? Aquela coisa mínima, tipo, de mudar a caverna. Você olha e fala, esse sofá não tava aí. A caverna de 2019 tem o sofá, a de 86 que não tem nada, e a de 53 tem um pedacinho de grade, assim. É, muito foda, mano. Aí bati o olho na caverna, eu sei em que anos eles estão, ok, beleza. Então, tanto que quando o Uruk sai, eu falo, ué, mas... Tá Tem faltando uma alguma grade coisa na caverna. Você fala, tem uma grade na caverna, sabe? Ué, Aí você fala, tá estranho, ele não tá dando certo. E é muito, muito da hora isso. E aí ele revisita, sabe, os lugares. Tipo,
Mostra a usina. Aí mostra a usina, mas não tem usina. Tá em 53, tá construindo a usina. Então é só aquele descampado e ele tá começando a construção, tentando liberação lá pra fazer a construção da usina e tal. Que nessa hora que ele vai a primeira vez pra 53, a gente até tava meio que na hora assim, falando, mas será que não tá nos anos 80? Aí eu vi a mochila. Eu falei, não, a mochila dele. Que a mochila é quadradinha. E a roupa tá diferente dos anos 80, então não é os anos 80, é outro lugar. Agora eu não lembro se foi assim que ele saiu da caverna ou se foi depois. Ele encontra uma mulher dirigindo. O carro também é totalmente diferente. O ponto de ônibus também é outro lugar que sempre dá referência de sempre que volta eles pro ponto de ônibus. Que sempre tem os negócios colados, assim, os cartazes. Ponto de ônibus é um dos lugares pra te ambientar sempre. Ficou legal. E a diferença dos personagens também, né? Tipo a Cláudia, que ela tem... Como chama o negócio do olho, que é um olho de cada cor? Heterocromia. Você vê ela criança, você fala, a criança não é possível ser outra pessoa, né? Sim. Essa aí é a Você já Cláudia. vai linkando os personagens em diferentes tempos. Todos eles têm. O Tronte tem a mancha na testa. A Cláudia tem heterocromia. A Catarina, eu não sei o que ela tem, mas ela tem a mesma cara, gente. A menina é muito igual a Catarina mais velha, meu Deus. Eles tiveram um cuidado pra pegar os atores parecidos Eles são nas muito parecidos em cada ano, assim. Essa parte foi muito bem feita. O único que me irritou um pouco foi o Jonas. Por quê? Porque o olho do Jonas novo é azul. E o olho do Jonas velho é castanho esverdeadinho. Jura? Nossa senhora, Ave Maria. Tem a doidinha, tem a doidinha eu passei o filme inteiro fazendo assim. Custava botar uma lente nesse boy? Eu não reparei. Eu também não reparei nisso, não. É porque a ambientação da série, ela é mais escura, então... Como mostra toda hora o Jonas acordando, a primeira coisa que eu vi no Jonas foi que ele tinha olho azul. Aí quando apareceu o Jonas mais velho, que minha mãe falou, esse é o Jonas, eu falei, estranho. O olho dele não é azul. Olha aí, não reparei. Passou batido. Mas foi a única coisa que me irritou. O resto, tipo, até os dois atores são bem parecidos. Tem a boquinha. O Jonas tem aquela boquinha, sabe? Uma boquinha esquisita. Tem a boquinha, sei lá. Assim. Anota, quando chegar no outro, eu soube que era ele por causa da boquinha. É verdade, você falou. Falei pra caramba, é ele, ó a boquinha. Mas o olho do outro é mais escuro ainda do que o do Jonas velho. Vai ver, foi escurecendo por causa da viagem no tempo. Eu falei isso pra minha mãe, né? Vamos passar pano, vai. Foi a viagem do tempo que fez isso. Isso, tudo é viagem no tempo. O que aconteceu? Viagem no tempo. Viagem no tempo é essas coisas. A viagem no tempo deixou suas marcas nele. Mata. A história do Uric no começo era que tava menos me deixando... Eu sempre achei ele um escroto tosco. E eu queria que ele se fudesse na vida. Mas era a que menos tava me chamando a atenção. Então, mas era uma história que não tava cativando, assim. Todas as outras narrativas, elas eram muito mais interessantes do que a dele. Parecia só que ele era um trouxa mesmo. E aí, no final da primeira temporada, você descobre que é ele que, tipo, meio que... Ele tá envolvido, sabe? Que causa tudo. Ele causa tudo, mas aí tem o Jonas, mas aí tem a Catarina. Tem o Noah, que aparece no primeiro. Ele aparece logo na primeira como alguém muito misterioso, que ninguém sabe de onde veio, pra onde vai, o que é esse cara. Quando ele apareceu, eu achei que ele era o que tinha inventado tudo, sei lá. Porque ele aparece meio vilão de filme mesmo, assim, sabe? De filme dos anos 80, sabe? O vilãozão. Ele aparece meio vestido de padre, e aí você fala, nossa. E ele tá em todos os anos. Ele é o único cara que tá com a mesma cara nos 3 anos. Você fala, ele é o vilãozão, né? Ele viaja no tempo. Ele que tá causando isso. Puta que pariu, que roteiro foda, mano. É que eu assisti depois que já tinha a segunda temporada. A gente assistiu a primeira e a segunda então a gente assistiu uma talagada só. Então parece que... Parece não, né? Tava tudo já esquematizado, sabe? Aí você fala, puta, que da hora. E aí ele entrega o negócio pra menininha, para Charlotte. Eu fiquei assim também com esse negócio. Por que ele tá entregando esse negócio pra menina se é da mãe da menina? Acho que é porque ela é polícia, né? Eu achei isso. Falei, acho que é porque ela é policial. Eu não achei que era por causa que ele era policial, porque ele tem alguma coisa com ela, mas o quê? Eu imaginei isso, mas o quê? O cara não aparece em lugar nenhum, não tem uma vida exatamente, tá em todo lugar. Mas tem alguma coisa com a Charlotte? Como? Eu achei primeiro que a menina tinha sido sequestrada também. Aquela hora que ela some e tal, eu falei, pronto, ela foi sequestrada. Ai, nossa, sim. E aí quando ela aparece de volta, eu fiquei, por que eles não... Aí eu fiquei morrendo de medo de colocarem ela naquela máquina. Falei, puta, vai colocar ela na máquina. Mas, gente, vocês perceberam
que eles não colocavam meninas na máquina? Eram só meninos? Minha mãe fala isso também. Isso ficou É, meio... isso não explicou. explica. É a mesma coisa do Peter Pan, gente. Peter Pan fala que só tem os meninos perdidos na Terra do Nunca porque meninos são muito espertos pra se perderem. É, pode ser. Pode ser. Olha só, hein? Caramba. Pra mim, ele era o vilão. Eu também achei. Sim, ele era o grande vilão. É, ele que tá causando tudo isso. Mas aí no meio tempo aparece a Cláudia. Isso que é foda, que aí vai ter a Cláudia, aí tem uma máquina maluca. Mas peraí, eles não viajam Na caverna? na caverna? É, por que tem uma máquina? E na verdade, por que eles estão tentando fazer uma máquina do tempo lá no porão, lá no bunker, aliás? Que é pra isso que eles pegam as crianças, dá a entender, pra testar a máquina. Se já tem a caverna, não dá pra entender. Mas aí dá depois. Mas tudo tem uma explicação. E aí fica aquele negócio, não confia na Cláudia, não confia na Cláudia, não confia na Cláudia, não confia na Cláudia, não confia na Cláudia. Você fala, porra, mas que não confia na Cláudia? Como assim? Ela tá falando pra fazer o negócio. Então, mas eles falaram tanto pra não confiar na Cláudia que eu acho que ela parecia ser a pessoa mais confiável do negócio. É, ninguém confia na Cláudia, a única que dá pra confiar, parece. É, pode crer, né? Era a única que dava pra pensar que dava pra fazer uma mó véia sinistra, mano. É porque toda vez que alguém falava alguma coisa, era mentira. Viajante no tempo é tudo mentiroso, mas eu vou consertar. Mentira. Nossa! Na primeira, o único que viaja é o Uric, né? E aí ele é preso. E a Cláudia. É, e o Jonas. São os três. E o Elg. Ah, é, não. O Elg já dava pra ver que ele ficava toda hora falando, começo ao fim, fim ao começo. Papo de E viajante aí ele no tempo. tinha dado livro pra ela, pra Cláudia. Isso, o livro do relojoeiro. E aí o relojoeiro, eu achava interessante sempre, desde o começo, o relojoeiro, ele sempre tava lá na loja dele e ele sempre falava, eu não sei qual que é o meu papel aqui. E a narração é dele, não é? Não, em alguns momentos só. Sim, no começo a narração é. O começo da narração é a voz dele. É que tem alguns episódios que outras pessoas narram. Mas Isso. a maior parte é a narração dele. Sim. É, porque parecia que era ele que tinha criado a máquina. É, mas foi ele que criou a máquina. Porque eles levam Mas lá pra não ele foi ele ao consertar. mesmo tempo, porque ele explica sobre aquele paradoxo que eu esqueci o nome. É o paradoxo de Bootstrap. Isso! Mas então, o livro também tá nesse negócio, né? É, o livro e a máquina estão dentro do paradoxo de Werther. Bootstrap. É, isso aí, foi o que eu falei. Isso aí, foi isso aí. Vamos pra segunda? Vamos. Porque aí acaba a primeira temporada, com o Jonas sendo enganado novamente, levando a máquina pra caverna, Pra destruir a passagem. que é quando vai ter o acidente em 86. E ao mesmo tempo, isso é o Jonas velho. Ao mesmo tempo, o Jonas novo foi viajar pro passado, porque deu todo aquele rolo, não pode trazer o Mico, pode trazer o Mico, não pode trazer o Mico. Ele fala, vou trazer que se dane. Aí ele viaja pro passado, é pego pelo Noah que enfia ele no bunker. Isso. Que é lá no bagulho bizarro, lá que ela tocando aquela música que eu tô escutando sem parar no Spotify. Caraca, eu tô escutando aquilo em loop, mano. Eu não consigo parar de ouvir aquilo. Ah, mas você é doido, Eu então. achei a música e não paro de ouvir. Eu fico ouvindo toda hora. Eu achava que ela tava cantando em inglês na série. Ah, é porque você é muito fluente. Eu sou muito fluente no alemão, então eu confundi. Eu confundi inglês com alemão. Não, mas tem música que ela canta. É que canta mais de uma. Eles tocam primeiro mais de uma música no bunker. Tem uma que é em inglês mesmo. Quando o Eric tá dentro do negócio, é uma música em inglês. Tanto que é uma música que minha mãe conhecia, ela ficou cantando atrás. E era bizarro que tinha aquele quarto todo desenhadinho, tocando essa música. E eu falava, mano, que bagulho louco. E o Jonas cai lá, né? Ele acaba ficando preso lá, né? Sim. E aí quando o Jonas velho vai tentar destruir a passagem, ele cria um buraco de minhoca, um buraco negro muito louco lá, e manda o Jonas pra um outro lugar. E aí vai a segunda temporada. Na verdade, ele fecha a passagem, né? Mas fechando, ele manda o Jonas pra um lugar e o menino pra outra. É, ele manda o Jonas pro futuro, dali, e o outro volta pro 53. Não, ele vai pra 86. O Elg vai parar em 86. Que é o velho da orelha. É verdade, eu que errei. Ele encontra o Noah, entendeu? Aí nós vamos para a segunda temporada, que eu já fiquei maluco e a gente já viu em seguida. É. Mata. Mas aí, o negócio é que, tipo, a primeira temporada só tem os três anos. 2019, 1986 e 1953. Isso. E o Jonas falando que veio do futuro. É, e ela explica que o cientista, aliás, o relojoeiro Tannhaus. O Tannhaus explica que são
anos ligados por uma diferença de 33 anos, essas 3 datas, porque 33 anos é do calendário solar, não é isso? Nosso calendário está atrasado com relação ao movimento dos planetas, enfim, e aí a cada 33 anos entra tudo no eixo, por isso que ele liga essas três datas. Quando chega na segunda temporada, ele começa a ligar umas outras datas aleatórias, que eu fiquei, Não, são sempre 33 a partir dali. 33 anos, porque eles estavam, acho que em 2020, então era 33, né? Que aí virou 87, 54, os anos eles foram aumentando, mas mantinha-se os 33. Mas aí tem também algumas cenas que ele já mostra de 1921 na segunda temporada também. Mas aí eles iam com a máquina. E não, eu sei, mas o que eu tô falando é que no começo, quando ele mostra os flashes de 1921, antes de começar a explicar, eu fiquei confusa. Como assim 21? Que ele mostra pouco e não explica, na verdade, 21. Porque exato. Aí depois ele vai trazendo. O que a gente vê que é o Noah novo cavando a caverna. Cavando lá com o cara, e quando ele mata o cara. Que aí ele explica a caverna. Que o cara tinha a tatuagem e tal lá, daquele que tinha na foto, não sei o quê. Aí ele começa a expandir a viagem do tempo. Ele continua com o ciclo de 33, mas não são só mais os 3. E ele começa a acrescentar outros anos que não seguem tanto ciclo. Que aí depois a gente vai entender como é que eles conseguem chegar nesses anos também. Mas a viagem pela caverna continua sendo dos 33, isso não muda? Então, não tem caverna. Em 21 não, mas ainda tem uma época lá que tem a caverna. Não tem caverna. Não, já não tem, porque tá fechada a passagem. Porque fechou a passagem. É verdade. Tem a caverna, mas não tem como você atravessar pra nenhuma época, porque a passagem desmoronou quando o Jonas lá, velho, ele... Não é que desmoronou, ela só fecha aquele vento maluco lá. Não, porque cai pedra, você não vê que ele vai tentar abrir depois? Pelo que eu entendi, quando eles estão cavando, eles cavam a portinha e cavam um pouco além, que vira uma parede reta. Quando abre a passagem, ela bifurca. E aí, quando ele fechou a passagem, a bifurcação sumiu. E aí ficou só, tipo, a portinha com um buraco. Isso. Que aí, na hora que o próprio Jonas, né, vai tentar passar, ele tá fechada. Tem alguém que vai tentar passar e o Noah fala que vai abrir daqui a não sei quantos anos. Isso, então, o Jonas tá lá no futuro, lá. Em 53. 2053. Com a Elizabeth. E aí ele tá tentando lá recriar A partícula de Deus. Não, a partícula tá lá. Fazer ela estabilizar. Isso, fazer ela estabilizar pra ele conseguir passar. Tá tentando pegar combustível, não sei o que, tal, aquela coisa toda. E quando ele passa, ele volta muito. Aí ele volta lá pra 21. E aí é ele que tenta passar. Aí ele vai pra caverna e aí falam, a passagem ainda não foi construída, só daqui 33 anos. Isso. Que é 53. Quando ele tá em 21 é que ele conhece finalmente o Adam, não é? Isso. Que aí eles levam ele pro Adam. Aí você fala, tá, legal, agora tem um cara todo deformado. Quem é esse Adam? Quem é esse Adam? Ele tem cara de chefão. Tem cara de chefão. Não, ele tá numa mansão todo imponente, todo arrumadinho, todo engomadinho, assim. Aquela cara parecendo que caiu óleo quente. Mano, é um bizarro o Adam, mano. E ele tem a boquinha. A boquinha. Mas você viu que era o mesmo ator, né? Por isso que ele tem a boquinha. Acho que não era, não. Mas tem umas partes que é o mesmo. Tem uma parte que eles pegam o que a gente tá chamando de Jonas velho e fazem ele já ficar todo queimado pra mostrar que é quando ele tá quase Adam. Mas o ator que é o Adam a maior parte do tempo é outro. É outro cara. Sabe o que eu achava estranho quando eles falaram quem era esse cara? É que ele era mais baixo. Era mais baixo e o rostinho mais redondo também. O Jonas novo e o Jonas velho, eles têm o rosto pontudo, assim. Mas daí ele fala que a viagem... Depois ele fala, né, que a viagem no tempo vai meio que transformando eles. Aí você vê pela Cláudia, tipo, a Cláudia, ela tá sempre... viajante no tempo. Ela tá sempre arrumadinha e tal. Quando ela começa a viajar no tempo, já começa os cabelos a ficar tudo zoado. E aí ela começa a ficar muito velha, mano. É que a da Cláudia tem outra explicação. Mostra que, tipo, a viagem no tempo vai meio que envelhecendo eles e tal. Mas eu acho que em partes o que aconteceu com o Jonas deve ser por causa daquelas coisas do que ele tenta mexer na temporada, na terceira temporada,
as bobinas de Tesla lá, que ele fica Sim, ligando. sim, que mostra que ele queima no braço e aí fica aquela marca de queimadura. Porque a Cláudia em si viaja tanto quanto ele no tempo e ela não é toda bugada igual ele. Ela só envelhece bastante. Mas também, ela se dá pensar uma bem, ela apodrecida, passou hein, mano? muito tempo lá. Mas ela dá uma apodrecida porque mostra que ela também passou vários e vários anos lá no meio do apocalipse de 2021 pra 2054. Recebendo Foi radiação por isso que pra ela caramba. ficou toda destruída, porque ela não conseguia tomar banho, não tinha nada, tava no meio do apocalipse. E a Cláudia, se verdade. você for considerar a série inteira, ela foi a que mais viajou. Uhum. Então, até então, a gente não sabe, né? Porque aí entra naquele negócio do paradoxo de Bootstrap, da máquina do tempo lá. Porque mostra ela levando os planos pro velhinho lá, pro relojoeiro. Aí fala, ó, esse negócio aqui, dá uma segurada aí, vai construir essa parada aqui. Só que aí ele já tem o celular. Tem o celular do Uric. Então, aí entra no paradoxo lá, porque aí o Jonas, velho, já tinha levado a máquina pra ele, né? Aí, tá vendo? Aí é foda, porque aí eu começo a misturar tudo. Aí ele leva a máquina pra ele e fala, não, mas eu já tenho um negócio desse aqui quebrado, que eu tenho que terminar de construir. E aí ele tem já o celular do Uri. E na real, tipo, a gente descobre que o livro ela levou pra ele. Então, tipo... Que foi o livro que ela tinha ganhado do Helge. Que é um livro que, teoricamente, ele teria escrito antes. Só que, na verdade, ele só escreveu porque ela levou pra ele. Isso. Aí o paradoxo é isso aí. Tipo, Muito louco. você não sabe a origem da coisa, sabe? Mas o Uric também passou com o livro. Eu me lembro de alguma cena dele com o livro também. Ele tá com o livro no asilo em... Mas gente, como que ele foi atrás do relojoeiro? Sabe que ele foi atrás do Townhouse? Sim, ele tava com o livro. Ele chegou lá e perguntando quem era aquele cara. Ele tava. Verdade. Porque, na real, acho que foi quando ele viu o livro que deu o clique. Quando ele viu o livro do Townhouse é que deu o clique dele sobre viagem no tempo, do Mads, do Mads e tal. Ó, tá vendo o Uric, ó? Ele leva o livro e o celular. Mas quem dá o livro pro Townhouse é a Cláudia, então acho que o Uric só esquece o celular no lugar, não é? Isso eu não sei, mas eu lembro que ele tava com o livro, porque ele chega lá com o livro na mão. Quem mostra o livro pra ele, tudo é a Cláudia, né? A Cláudia mostra Os planos lá, ela leva pra ele. Então meio que ela tem o caderninho do Noah. ela tem as páginas escondidas. Querendo ou não, ela que foi meio maquiavélica com o Jonas velho, pra ele ir lá no buraco fechar. Então, tipo, você começa a ver que, essa mulher, ela tem um negócio ali, sabe? Ela era diretora da usina, e aí você fala, ela é filha do... Eu adorei a história do policial. Do Egon. Maravilhosa a história dele, mano. É muito bom, velho. Muito boa. E aí, você vê que ela tá meio que manipulando tudo. Mas voltando ao paradoxo. Então você não sabe quem é a origem, quem originou, tipo, a máquina do tempo. E nem o livro, né? De como viajar no tempo. Ela perde a origem, porque como você trouxe ela do futuro pro passado, e o cara do passado que criou pro futuro, já era, você já perdeu ali, não existe uma origem dela. E na verdade tem vários objetos que tem isso também. A medalhinha também tem esse mesmo ciclo e o relógio também. O relógio aparece lá em 21. O livro da Marta lá, da peça. Verdade. Da Ariadne. A ideia da peça, né, na real, não o livro. É a história do labirinto do Minotauro e o fio de Ariadne. Isso mesmo. E você quer contar pra gente? Eu esqueço, eu não lembro exatamente, mas tipo, eu sei que tem o labirinto do Minotauro e tem o herói que eu esqueci o nome, que tem que entrar lá pra poder derrotar o Minotauro por algum motivo aleatório, mas ele não vai conseguir voltar. É que eu não lembro mesmo a história do fio de Ariadne. E aí a Ariadne, que é a amada dele, que eu acho que é a irmã do Minotauro, constrói um fio mágico pra ele, que aí ele consegue se guiar pra sair do labirinto depois. E o fio de Ariadne, enquanto ela vai falando da peça, fala sobre o fio de Ariadne, tem o fio também que vai guiando dentro da caverna, essas coisas. Tem os guias também. Então, na real, a história é uma grande jornada por um labirinto, tentando seguir o fio que a Cláudia, na verdade, parece que tá traçando nessa etapa aí. O Jonas, ele tá sempre prestando atenção na peça. E ele sempre acha que a peça é pra ele. Então, Ele acha que ela tá falando com ele e tal. Você tem que parar pra pensar um pouco, porque é difícil. E você começa a perceber que essa história toda, ela tá sendo criada não no passado. Sim. Tipo, não tem origem, sabe? Tipo, é o ciclo mesmo, assim. Você fala, caralho, mano, mas quem que tá colocando isso na cabeça dele? Porque
É ele mesmo? É esse Adam? É a Cláudia? Você meio que não sabe, mano. Do paradoxo também tá... A origem da Charlotte também tá nesse paradoxo. Sim. Você só muito sabe foda, que ela né? é neta do Tannhauser, mas até aí... Mas aí ela fala, ele não é meu avô de verdade. Ela chega a falar isso, acho que na primeira ainda, que ela fala, ele não é meu avô de verdade, mas eu não sei quem são os pais. Aí na segunda temporada também é mais descrita essa parte do que a Rafaela falou no antes, que tipo, que vocês usaram como destino. Não é? É. Então, eu vi de outro jeito. Dentro também de estudos de viagem no tempo, tem uma coisa que chama paradoxo do avô. No paradoxo do avô, tipo, ele conta o seguinte: o cara, ele é um viajante do tempo, aí ele quer resolver um problema lá que é sobre a origem dele. Então, o problema de tudo isso aqui sou eu. Então, eu vou tentar acabar com a minha existência. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que acabar com o primogênito. Então, ele vai e volta pro passado para tentar matar o avô dele. Se ele matar o avô dele, não nasce o pai e assim, sucessivamente não vai nascer ele. Não nasce ele? Mas quando ele volta no tempo pra tentar matar o avô dele, ele não consegue matar o avô dele. Sempre alguma coisa vai acontecer, entendeu? Então, tipo, uma lei da física maluca, na real, não vai deixar o avô dele morrer. Mas essa é a ideia que a gente falou de destino mesmo, eu acho. O linha do tempo imutável. Que não importa se você vai voltar no passado e alterar alguma coisa, porque na verdade o que você faria já foi feito e aí o destino se realinha pra continuar na mesma linha. Então você não consegue mudar nada. Isso, exatamente. Esse paradoxo, ele pensa o seguinte: não pode acabar com a sua existência porque você já existe. Se pensar bem, se você voltar no passado pra matar o seu avô e você conseguir, você nunca vai ter existido pra matar o seu avô. Exatamente. E aí é criar um paradoxo absurdo e dar um bug no universo e implodir. Não sei. Mentira, não sei o que ia acontecer, mas tipo. E aí ia dar esse bug no universo e teria o ano de 2020. Alguém voltou lá e matou um avô, gente. Ah, é isso que tá Vamos reviver o avô desse acontecendo. cara. Essa é a diferença pro De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, o Martin, ele consegue... uma outra linha de pensamento. Alguém quer falar. Então, O Martin, eu adoro De Volta para o Futuro. Eu até gosto daquele tipo de viagem no tempo. Então ele começa a consertar para ele não desaparecer. E nesse caso, tipo... é que eu gosto muito desse filme, mas eu não gosto da linha da teoria temporal desse filme. Eu explico. Se fosse seguir o De Volta para o Futuro, a série acabava na primeira temporada. Porque o Jonas acabava com ele mesmo e tá beleza. Acabou. Assim, eu gosto toda aquela história de como que é feito. Eu acho que ele é bem amarrado. Mas pra série não caberia. Eu acho que o jeito que eles usaram ficou melhor. De Volta pro Futuro é um filme que eu gosto muito, porque é um clássico. Eu amava quando era criança. Eu acho genial o jeito que amarrou quando ele volta pro passado e ver as coisas acontecendo e tudo mais. É muito bom. Mas me irrita o fato do Marty alterar a linha do tempo e depois voltar pro futuro. E simplesmente não ter lembrança nenhuma do que aconteceu durante todo esse período que ele alterou. Porque, de certa maneira, o Marty existia nesse período que ele alterou. Os pais do Marty McFly, no filme do De Volta pro Futuro, eram pobres, trabalhavam pro bicho. Aí o Marty volta pro passado, muda o jeito como os pais do Marty se conheceram e a relação deles com o bicho. E isso faz com que todos esses anos que se passaram, até o Marty conhecer o doutor e não sei o que, acontecerem de outro jeito. Tanto que os pais do Marty ficam riquinhos e o Biff é que vira o empregado do pai do Marty. Só que aí, existe um Marty que viveu desde... Tipo, nessa outra linha temporal que ele criou, os pais do Marty se casaram, tiveram o Martin. E aí, quando ele volta pro futuro, ele substitui esse Martin, de certa maneira. E ele não tem lembrança nenhuma sobre esse período. E ele praticamente matou uma versão dele pra substituir e estragar muito. Eu acho muito bizarro você substituir a outra versão de você mesmo. Eu acho que faria mais sentido no estilo efeito borboleta, que acontece a mesma coisa. Você já assistiu efeito borboleta? Já, é maravilhoso. Que ele volta pro passado, muda um ponto, só que quando ele volta pro futuro, ele tem a lembrança de tudo que aconteceu nesse meio tempo na linha temporal que ele alterou. Quando o Marty volta pro futuro e não tem nenhuma lembrança disso, dá um buraco gigantesco na teoria temporal que o Spielberg usa pra esse filme. Então, tipo... Então, mas aí teriam que ter dois. Teria que ter o que viveu todo esse tempo e o outro que tava viajando no tempo. Aí eu Apareceu? teria que ter Não. dois Martys, ou então quando o Marty voltou no futuro, ele praticamente mata o outro Marty e toma o lugar dele. Foi isso que eu entendi De Volta para o Futuro. Tipo, quando ele volta, aquele que viveu aquilo já não existe ali mais.
Aí existe ele, sacou? Mas é isso, tipo, Mas não é justo. deveria, porque a pessoa tá viajando no tempo, não significa que a outra versão dela vai sumir. Então, mas no filme sim. Ou ele teria que acumular todas as lembranças desse período do Marte, dessa linha temporal, ou seja, ele viveria tudo aquilo de novo, ou então ele some, ou então ele volta pra linha do tempo dele. Que quando você trabalha com essa história de bifurcação temporal, ou você apaga uma linha do tempo, o que dá um probleminha de paradoxo, mas é mais passável, ou você simplesmente ajusta a linha do tempo nova, colocando as lembranças do Martin dessa linha do tempo de agora, ou então você volta ele pra linha do tempo dele. Ele mudou o jeito que os pais se conheceram, ok, mas isso gerou um outro destino que não tem nada a ver com dele. Então é isso que me irrita em De Volta pro Futuro, porque, tipo, a teoria temporal tem um buraco gigantesco. Tá, calma, mas respira. Ó, Ela vai parar de respirar quando você falar que não gosta da viagem do tempo dos Vingadores. eu entendi dessa maneira, ó. Como ele tá fazendo e tá mudando ao mesmo tempo, quando ele volta, aquele que viveu, aconteceu igual com a foto, sacou? Apagou. Ele apagou, entendeu? Aí assim, ele só tem os frutos do que aconteceu. Tipo, ele não viu a coisa acontecer. Porque senão, aquela ideia da foto desaparecer, ela não ia funcionar. Então, mas se pensar bem, aqueles pais não são os pais dele. Não é ele que tá naquela foto, então. É um outro Martin, entendeu? Ele, na verdade, ele toma o lugar daquele Martin. Então, na verdade, tá bom. Então a gente chegou a um consenso, De Volta pro Futuro é a história de um assassino. Exatamente. Mata. Eu adoro, mas a Marrentinha me conhece. Eu sou a chata da viagem do tempo. Tem que estar amarradinho. Eu não acho que uma mais certa que a outra, mas se você escolhe uma teoria, amarra direito, mano. Dark foi uma que toda hora parecia que ia deslizar, mas depois tava toda costuradinha. Gostei. Ela não parecia que ia deslizar, porque se você for ver, é que a Dark você tem que ver ela num todo, né? Tipo, é difícil você comentar a primeira temporada separado da segunda, a gente tá tentando, mas tá difícil. Não, o que eu digo é exatamente nesse sentido. Conforme você vai assistindo, por exemplo, no começo da terceira, não, no final da segunda, quando a Marta aparece e leva ele pra outro mundo, eu falo, opa, mas e a história do passado imutável? Agora eles estão falando de linha temporal paralela, como dá assim? um bug foda. Exato, aí parece que vai dar ruim. Porque, tipo, ele bugou a linha temporal. O Jonas não vai conseguir ser o mesmo Jonas. Mas aí depois Dark vem e costura direitinho, dá tudo certo. Parecia que ia dar ruim porque eu achei que eles não iam conseguir explicar em uma temporada só as viagens no tempo, como que originou, e o novo mundo. Mas, como todo mundo falava, tava tudo conectado. É isso que eu tô falando, que parece que vai deslizar, mas depois ele amarra direitinho. E aí faz Fala tudo desde o tudo faz começo, sentido. que o começo é o fim e o fim é o começo, tá ligado? Aí você acha que é só a viagem no tempo. Só que só pela viagem no tempo, você meio que não vai sair do looping, sacou? Se for só a viagem do tempo, porque o Adam nunca ia deixar ele vencer ele mais novo. Porque Sim. ele mais velho sabe de tudo que tá acontecendo. E ele é reflexo de tudo o que aconteceu. Então, se fosse só a viagem no tempo, o Adam ia vencer sempre. Ele Tá, a gente nunca ia tá perder. falando então da série toda, né? Então, eu tô tentando dividir, mas tá difícil. Não dá. Não É porque dá, é tudo mano, conectado. A gente ainda tá falando de viagem do tempo, mesmo quando entra o mundo 2 lá. Porque, na verdade, quando você começa a falar do mundo 2, você mistura a segunda teoria temporal de você separar em linhas do tempo alternativas, em realidades alternativas, toda vez que você decide, você faz uma escolha. Acho que é a teoria das cordas isso também, não é? Mas aí na série, ele... É porque no final ele mostra que, na verdade, não foi a viagem no tempo que causou o outro mundo, né? Gerou o outro mundo. Na realidade, não foi a viagem no tempo que gerou um outro mundo. O filho deles, que é gerado, e ele deixa tudo amarrado, na verdade. Ah, sim. O filho dele é o que amarra tudo. Mas ainda assim, de certa maneira, é a viagem no tempo que... Porque assim, teoria das cordas é por aquela que você fala que toda decisão que você toma tem uma outra versão sua que se desdobra em outra linha temporal que tomou uma decisão diferente. Tipo, sei lá, Karina escolhe vermelho ou amarelo. Se ela escolher vermelho, é essa linha temporal. E tem uma linha temporal paralela em que ela escolheu amarelo. Então toda escolha que você faz bifurca a sua linha temporal. A linha temporal do mundo 2 é a linha temporal em que o Magnus resolveu não levar o Mikkel. E aí o Mikkel nunca voltou no tempo. E aí criou uma realidade em que nunca teve que nunca teve o Jonas. Porque o Mikkel nunca virou o Mikael nunca teve o Jonas, não. Sim, faz sentido. Isso que você tá falando faz todo sentido. Eu entendi mais a explicação deles quando ele fala do gato de Schrödinger. Esse nome é difícil de eu falar. Que aí ele mostra que
as duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, você sempre tem esses dois caminhos andando junto. Uhum. E aí quando você vê, por exemplo, a hora que muda, que tem realmente a divisão lá dos mundos, é a hora que a Marta salva o Jonas e a hora que a Marta vai com o... Bartosz. É ali que separa, ali naqueles mundos, né? Tipo, porque aí você fala, como que o Jonas tá vivo se o Jonas morreu? Então, é nessa hora que ele explica, tipo, que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, é meio Dr. Manhattan, sabe? A linha temporal não é seguida. Ele vive aquilo lá, então ele tá vivendo ao mesmo tempo tudo. Então a coisa não sai daquele círculo. Tanto que o Adam tenta destruir tudo e a Marta, véia, a Eva, tenta deixar o filho dela vivo pra isso sempre acontecer. Então a hora que ela fala do mundo, você fala, mano, agora fudeu. E aquele artifício que eles utilizaram pra mostrar a mudança de passagem do tempo e a mudança de dimensão lá, puta, aquilo ficou muito da hora, mano. O negócio das dimensões serem espelhadas. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí você não se perdia, né? Tipo, você sabia, ali tá na outra dimensão, ali tá no ano tal da outra dimensão, ali tá no... Puta, muito da hora, mano. A Marta, na hora que ela vai buscar o Jonas, ela tá com uma cicatrizinha, um cortezinho do lado direito. E na hora que ela faz o corte, que ela tá no mundo 2, é do lado esquerdo. Eu falei, oxi. Então. E aí eu fiquei, ué, mas não era do outro lado? Aí que eu me toquei que não só o mundo é invertido, mas quando eles pulam de um mundo pro outro, eles invertem também. Fica espelhado. A cicatriz do filho. A imagem deles é espelhada. Eu me toquei pela escada, gente, da casa que o Jonas morava. A casa eu também tinha visto, mas o que eu não tinha visto é que, tipo, se a pessoa que tá espelhada aqui pular pra outro mundo, ela espelha de volta. Ela espelha de volta. Tipo o filho deles, A cicatriz. com cicatriz na boca, quando ele vai pro outro mundo pra gerar lá em 86 A cicatriz vai pro outro lado. a coisa da usina, a cicatriz vai pro outro lado. Caralho. E aí você fica vendo a casa, você fala, vixe. E aí por isso que o Jonas é a Marta, né? Tipo, meio que troca. Sim. Porque tá tudo espelhado. Você consegue ir se situando, tipo, em qual mundo que ele tá, porque tem a questão da marca. Você consegue se situar em qual ano que ele tá, porque tem todo aquele cuidado com a ambientação. É muito bom. Por causa do espelho, no caso dos mundos, por causa da ambientação, por causa do tempo. É muito bom. E tipo, vai mudar de dimensão, dá aquela chupada na tela, sabe? Puta, que da hora, mano. Mano, é muito da hora. E aí você vê que tudo já tava meio que escrito desde o começo, tá ligado? Aí você fala, mano, o cara não tá viajando. Eles fizeram o contrato pra 3 temporadas pra essa história, não tem mais nada. Mas é bom quando é assim, é melhor do que você ficar enrolando infinitamente pra chegar sem saber se você vai renovar ou não, sem saber quando que você vai ter final ou não, porque assim ele fecha pras 3 temporadas e aí ele já sabe o que colocar em cada temporada pra estruturar a história direitinho, e aí não fica muito buraco. É o melhor jeito de fazer, gente. Não Pra tinha essa outro história, jeito. coube direitinho, porque são 3 temporadas, aí tem as viagens lá pra 3 épocas diferentes. Ficou tudo muito encaixado, gente. Faz super sentido as 3 temporadas por causa da como é que é o nome, Felipe? Triquetra. Triquetra. Então, 3 temporadas por causa da Triquetra, ó. Exatamente, e 3 mundos. Isso eu não percebi, cara. Sério, eu não percebi. Porque tudo era 3. Tudo era 3. Aí chegou na Eva e no Adão. Adão, né? Era E eu 2. parei aí. Eu fiquei, caramba. O filho. Eu falei, não, mas não faz sentido ser o filho. Aí de repente tem 2 filho ser o mundos. terceiro. E eu não me liguei. Eu não me liguei até o final. No final, Eu também não, até eu falei, cara. a Regina, a Cláudia aparecer e falar. A Cláudia aparece, desculpa, e fala assim, é sempre 3, não sei o que. Eu falei, putz, é real, por que eu não pensei nisso? Tá só 2 aqui. Porque desde o começo, eles estão jogando na sua cara. Olha, são 3. Tudo é 3. E são 2 mundos, seu filho da... Presta atenção! Então não são 2 mundos, se toca. Nem a Cláudia, mas relaxa, a Cláudia demorou quase 66 anos pra poder entender, então a gente tá perdoado. Tá de boa. Pô. Assim, o Adam não entendeu nada, né? Então, nem o Adam nem a Eva. Nem a Eva, nenhum dos dois entendeu nada. Eles iam ficar naquele negócio pro resto da vida. O pior é que parecia que eles tinham lembranças das outras vezes, né? Eu achei isso, sei lá, meio Eles têm uns absurdo. flashes, assim. Não, mas eles falavam mesmo, isso já aconteceu não sei quantas vezes, isso já aconteceu, sempre acontece assim. Quando ele vai pra encontrar com ela no final, que ela acha que ele vai matar ele,
Ela fala, não, você não pode fazer isso nunca aconteceu desse jeito, você tem que me matar pra Marta me encontrar como eu me encontrei quando eu era jovem. Eles lembram do negócio, sabe? O Adam e a Eva, eles sempre sabem o que vai acontecer, porque eles são eles no futuro. Então, assim, por que que a Eva sabe? Porque ela vai encontrar ela morta, E entendeu? aí ela vai lembrar tanto dela encontrando ela morta, Como quanto quando ele vai o matar momento ela. que ela vai morrer. E o Adam também, tanto que ele faz a coisa e fala, eu não sumi, deu errado. Nossa, é muito boa aquela cena. É muito bom, mano. Aí quando ele O encontra a negócio Cláudia, vem assim, tira. Muito bom. Ele fica, ué, cadê? acho que deu errado, gente. Vamos começar de novo, gente. A viajante no tempo, na real, é a Cláudia. Porque ela tá tentando resolver a parada. E ao invés dela, tipo, tentar consertar, ela deixa rolar E ela vai manipulando pra acontecer daquele jeito. pra acontecer da forma certa. Até porque ela sabe que se ela mexer alguma coisa muito grande, eles vão perceber. Então ela vai mexendo, igual o Jonas fala num pedacinho, um grão de areia pra poder mudar o mundo inteiro. Ela vai jogando o jogo. E ela fala pra outra Marta, pra outra Marta não, pra outra Cláudia, se eu conseguir fazer tudo certo, a Regina vai sobreviver. Isso. A ideia dela é fazer a Regina Então, a sobreviver. ideia dela desde o começo, tudo que ela manipulou foi pra sair desse looping, porque ela viu que em qualquer coisa que acontecesse naquele looping, a filha dela sempre ia ter o mesmo destino. Então ela tinha que manipular pra sair daquilo e a filha dela conseguir sobreviver de uma outra forma. Vocês repararam que as pessoas que não estavam no nó, elas morriam? A Catarina não estava no nó, ela morreu. A Hannah também. A Regina também. Ela morre no mundo 1, mas só depois que ela já tem a filha. Mas então, mas eles morrem. As pessoas do mundo original morrem. Mas basicamente todo mundo morre. É, porque por causa da explosão, todo mundo morre. Só os principais que não, que tem que viajar sempre no tempo. Mas eu entendi que a Marrentinha tá falando, tá? Ela tá falando que todo mundo que é original do mundo original, e só sobra os frutos da própria viagem no tempo, no fim das contas. Os dois mundos Porque eles que têm paralelos. que Tá, continuar entendi. sempre tendo o mesmo destino pra aquilo continuar sendo um loop eterno. Nossa, eu tinha ficado muito confusa. Tem uma hora que ele simplesmente começa a mostrar pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Aí ele vai, sobe o vai letreiro, voltando no pá. tempo assim. Isso. Aí ele vai pra frente de novo, mostra o letreirinho voltando. Aí ele mostra 86 e tem um negócio gigantesco no meio do bunker. Eu falo, ué, isso não tava em 86. O que tá acontecendo? É, pode crer. E quando vai pra 70 É e aí pouco, que ele eu tá falo, falando, "Ué, gente, você não se 70?" tocou ainda que tem o terceiro mundo? E eu não tinha me tocado. É, então. Eu falei, olha só, foi o velho que fez o negócio. Mas peraí, por que ele tá construindo esse bagulho gigante? E 86 não era pra ter um quarto lá todo com... Sabe o que eu achei quando eu vi a primeira vez? Eu achei que era ele criando a bolinha. Eu também achei que era a É, máquina então, eu do tempo achei de que era no bolinha. mundo 2 também. Eu achei que era a bolinha, mas daí eu não me liguei no terceiro mundo. Só quando ela falou. Na hora que mostrou 86, desculpa, que o quarto não era igual ao quarto de 86 que a gente tava acostumado no mundo 1, eu falei, mundo 2. Só que aí eu olhei o bunker, e o bunker tá com a porta do lado esquerdo. Eu falei, mas não, no mundo 2 o bunker tem a porta do outro lado, porque é espelhado. Onde é que esse cara tá? Não, sabe o que é estranho? Era tudo florido, era tudo bonito. E ele abre a porta pra cima. Ele abre pra cima, ele não é nem pra um lado nem pro outro, é E pra eu não me cima. liguei. Eles estavam jogando na cara e eu não me liguei, mano. Eu Tavam. falei, nossa, olha, a porta abre pra cima. Estranho. É, porque uma abre pra um lado e outra abre pro outro, mas o mundo certo abre pra cima. É muito doido. É, então, tá bom. Segue aí. Tomara que alguém me explique. Porque essa hora eu já tava assim, já. Essa hora eu já tava, alguém vai falar. Eu tava dessa vibe nessa hora, porque a porta abre pra cima, ele não tá no mundo invertido. Onde ele tá? Onde esse velho tá? Eu tava quase arrumando o catavelho pra levar ele do corona embora. Falei, para, velho, de construir coisa. Mas aí, quando eles explicam que eu tenho o mundo 3 e por que aconteceu tudo, aí é que eu entendo a revolta da minha mãe. Por quê? Porque, tipo, você fica torcendo pro Mikkel, você fica torcendo pra família do Uri, você fica torcendo pro Jonas pra ficar com a Marta, pra dar tudo certo pra todo mundo, sendo que todo mundo nem existe. Pô, mano. Na hora que ela vai falar com o Adam, que ela falou, ó, a gente já conversou isso, eu já fiz isso, ele fala, a gente já conversou sobre isso milhares de vezes. Eu falei, puta que pariu. Aí eu me liguei e falei, puta, mano. É. Caralho, mano, eles vão sumir.
Aí eu já comecei a ficar triste. Falei, mano, não. Eu fiquei deprimida. E agora? Agora é diferente. Eu falei, não. Caralho. Não, e aí além do negócio de sumir, eles terem existido só pra eles se ferrarem durante toda a existência deles. Porque minha mãe ficou, por que teve que ter 3 temporadas de todo mundo se matando, se traindo? É porque não é uma coisa só que tinha que acontecer. A Cláudia, ela tinha que conseguir mexer em tudo. Então, tipo, meio que ela criou aquele mini mundo. No fim das contas, meio que o próprio Adam explica por que eles têm que sofrer tudo aquilo. Porque pra chegar naquele ponto deles conseguirem entender o que tá acontecendo, tem que ter algum guia. Acho que na segunda o Adam fala que as pessoas são movidas pela dor e pelo desejo. Então todo mundo tem que morrer pra poder ter desejo de resolver tudo, pra poder chegar naquele ponto. Mano, essa parte é muito foda, porque no começo do episódio, ele cita uma frase do Schopenhauer. E eu falei pra Karina, puta que pariu, mano. E aí o Adam, ele começa esse discurso, e é o discurso do cara. Ele acredita no amor, tá ligado? Só que não o amor romantizado. Tipo, é isso aí, é o desejo dele, sabe? Então, tipo, ele tinha que chegar lá, naquele ponto, pra ele poder falar pra ele mesmo aquilo que ele tinha que falar. Por isso que as pessoas têm que viajar no tempo, se trair e morrer. Porque ele fala que, como é que ele fala? É uma bonita frase. Que a dor é o barco e o desejo é a vela, um negócio assim. É, isso aí. Que é o que vai é a bússola. A dor é o barco e o desejo é a bússola que vai te guiar até o momento certo. Se você for ver o Uric, ele era só desejo, tá ligado? Tipo, ele traía a mulher dele. Aí no outro mundo, ele traía a mulher com a amante, com a outra mulher da amante. amante. Você fala, eita porra, mano. Então. E aí você vê a filha da Charlotte, ela ficando com o cara, com... Ai, como que é o nome dele? Bom, Máximo? Eles se pegam lá na o escola. Magnus. E no outro mundo, eles não param de se pegar. E é um negócio de louco, mano. Você tá falando da Francisca e o Magnus, é isso? É Magnus, né? Magnus. Não, esquece. Quem que é ele não Máximo, sequestrou mano? ninguém. E tal, e você vê que eles vão junto viajar no tempo, eles vão ficar sempre juntos, eles vão fazer tudo o que for possível para eles estarem juntos, vivos juntos. Tanto que eles morrem lá no Apocalipse, os dois juntos. Lá na beira do lago. Que ele fala, se é pra gente morrer, a gente vai morrer junto. Isso. Nossa, e as relações nessa série começam a ficar muito complicadas, porque as pessoas namoram o próprio, sei lá, tio-avô. Muito fica louco. naquilo, é o namorado, mas é o avô do tio, do sobrinho. Fala, meu. Tipo no negócio do Bartosz lá, que ele lá no passado casa com a filha da Hannah com o Egon, que é o bisavô dele. Isso mesmo. Caralho, mano. Aquela hora que eles começam... O filho dele, a filha dele também é a mãe do É Ulrich, a né? Agnes, que é a mãe do Ulrich. É a mãe do Tronte, do pai do Ulrich. Ela é vó do Ulrich. É muita bagunça, gente. Mas eu acho que a bagunça pior é a mãe e a filha mesmo. É, a Elizabeth e a Charlotte. Porque no final, tipo, a Charlotte, ela é igual a máquina do tempo mesmo. Tipo, você não sabe. Porque ela é a origem da própria filha, sacou? Então ela é a própria origem, de certa maneira. Isso, É porque o que acontece? Então, é muito louco. Porque ela tinha que existir... Ó, pra você ver, tipo, o plano da Cláudia é muito foda. Porque ela tinha que existir pro Noah ficar daquele jeito. Porque a única coisa que mexeu com ele foi a o amor da filha. Ele fez tudo Foi o aquilo. Que ela fala, você vai levar o amor. É o desejo. De novo, a dor e o desejo. Tipo, a dor de perder a filha e o desejo de tentar refazer tudo e recuperar tudo. Exatamente, entendeu? Então, mano... Você fala, caralho, essa mulher é o demônio. Ela é o diabo branco. Ela é o diabo branco mesmo. Acho que o pai dela fala toda hora, você é satanista? Você é satanista? Coitado. Nossa, o pai mexe com dela Satã, tem um né? complexo. Mas, ó, se você for ver, ele era muito doido, porque tudo meio que passou por ele. Então, coitado dele, mano. Eu falei, caralho, coitado desse cara. Tem uma cena aleatória que o Egon vai perguntar alguma coisa pra alguém. Aí ele vira e fala, preciso te perguntar uma coisa. Aí eu virei pra minha mãe e falei, você é satanista? Porque ele só pergunta isso o tempo inteiro. Ele tem um complexo com satanista, gente. Porque ele olha o fone. Ele vê o fone do celular. Ele nunca viu o fone. Você por acaso é satanista? Aí você fala, por que ele é satanista? Depois você vê, né? Caralho, coitado, mano. Imagina se o moleque mostra o celular pra ele, ia pra fogueira, mano. Não, ia pra fogueira. O velho ia ficar maluco, mano. O velho ia ficar, meu Deus do céu.
Quando ele descobre o lance da viagem, ele até que reage bem. Ele já tá todo bugado, ele fala, ai, não é Satã. Ufa, menos mal é isso. Achei que era Satã. É bem isso mesmo. Ele fala, menos mal não é o Satanás. Não é o Satanás, tá valendo. É o que importa, gente. Mata. Mano, o plano é... Mano, tudo é muito louco, velho. Porque tá tudo ali na sua cara, desde o começo. Se você assistir de novo, você vai ver que tá desde o começo. É tipo, parece que é o Shyamalan que fez o bagulho. Tá ligado? É o Shyamalan alemão que escreveu a parada. Que você fala, mano, o bagulho tava na sua cara, desde o começo. Tava. Eu tô chocada ainda que eu não tinha me tocado, que são 3 mundos por causa da triquetra lá. Como é que eu me conformei só com 2 mundos, gente? São sempre 3. Fala, se tudo é 3, por que a gente tava achando que era tão... Só isso aqui? Tava tão simples. Tem os buraquinhos que a série deixa. Qual que você acha que deixou? Que raios aconteceu com o Alexander? Porque assim, depois que volta tudo pro mundo original, que é a terceira lá dimensão, que vai, o Jonas e a Marta voltam no tempo, evitam o acidente dos filhos do Tannhaus. Tá. E por isso o filho do Tannhaus com a esposa e a netinha não morrem, então ele não precisa inventar a máquina do tempo, então toda aquela realidade paralela some, certo? Sim. Aí na última cena só existe quem existiria independente da viagem do tempo. Isso, quem não teve o vô, que é filho, que é tio, que é pai ao mesmo tempo. Isso. Que não tem fruto da viagem do tempo. Mas o Alexander poderia ter aparecido nessa cena. Mas a gente não sabe se ele ter chegado na cidade não foi manipulado por alguém. Porque ele tinha que estar na fábrica pra abrir e acontecer o apocalipse. Se não Porque se não fosse ele, o policial não ia entrar na fábrica, porque tudo aquilo aconteceu porque o policial estava procurando quem matou o irmão dele, e aí chegou nele porque foi o nome que ele adotou quando ele entrou na cidade, que era o nome falso lá do passaporte. Então, alguma coisa aconteceu para manipular a chegada dele na cidade e fazer ele encontrar com a Regina. Não sei, eu não lembro dessa não mostra. parte. Esse é um buraquinho. Que escreveu a carta? Eu, pelo menos, não achei. Eu não achei, eu fiquei procurando. Porque alguém escreveu a carta pro policial. Não foi a Eva? Provavelmente. Pelo filho? Não fala que escreveu a carta. Não foi a Eva pelo filho? Pode ter sido ela pelo filho, verdade. Porque mostra ele escrevendo, ela escrevendo e ele escrevendo, não foi? Ah, é verdade. Mostra Uma carta, mostra mas uma carta. Não, mas a carta é a carta do Jonas. É, quando é a Então, Marta mas eu escrevendo, entendi, é aquela tipo, que ela carta do escrevia Jonas. cartas, Não, ela então. escrevia cartas, verdade. Pode ser que a carta que o policial recebeu chegou de algum jeito por ela. Pode ser, mas o Boris ainda pode existir independente disso, dele ser manipulado pra chegar lá. Então, mas aí ele não vai pra cidade. Se ele não fosse pra cidade naquele momento, ele não ia encontrar a Regina fragilizada, porque tava apanhando da Catarina e tal. Sem contar que a Catarina não deve bater na Regina, porque ela não tá com o Uruk. É, porque elas eram amigas no final. Mostra eles todos reunidos. Então ela não ia sair correndo. Né? Então ela não ia ter... O que fez, tipo, a ligação deles foi aquele momento. Então, se aquele momento não existiu... Pode não ser até ia que o Alexander acontecer tudo até aquilo. exista naquele mundo, mas ele não vai estar na última cena, porque eles podem nunca ter sido... Ok, justo. Ok, aí faz sentido. Era a única coisa que eu tinha ficado. Por que o Alexander não tá ali? Não entendi. Mas faz sentido. Porque se o Uruk não existe, ela não brigou com a Catarina. Se ela não brigou com a Catarina, Alexander não precisou sair da floresta pra defender ela do nada. E eles podem não ter se conhecido. Vamos falar um pouquinho do final, que a Karina chorou? Eu chorei, A Karina é inchorável. Vocês acham que eu chorei, gente? Mas foi sacanagem esse final. Eles colocam o povo desaparecendo com aquela musiquinha lá. Não tem como não chorar. A gente fica perfeito junto. Nunca duvide disso. Quando mostra que, na verdade, o Jonas do futuro, que morre, que ficou com ela, tipo, que foi atrás dela lá no Rio e tal, que dá uma moedinha pra ela. E aí, tipo... Porque o Jonas, no começo, tem aquela cara de cocô, né? E aí, ele só fica olhando assim, tipo... Ela fala, você e aquela no verão. E nem rolou nada no verão. E ele fica na boa, tipo... sabe como é, né? Igual Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? Porque quem fez tudo, na verdade, foi o outro Jonas. Não, mas é porque eles ficaram também no verão. Então, mas ela não ficou com ele. Não, sim! Quando mostra... Não. Então, mas Ela não... fica no quarto. Mas ela fica com
Então, mas tudo aconteceu por causa da praia, da prainha lá. do Sim, lago lá, sim, que isso foi sim. o outro Jonas do futuro que veio. Mas é que o Jonas não se toca do que não, ela não tá falando deles no quarto, porque eles não falam o que aconteceu no lago, ela fala o que aconteceu no verão. O quarto já foi então, no verão. no verão, então, no verão é nós. Verão é um período de 3 meses. Pô, verão... E, puta, é mó bonitinho, né, mano? E aí eles falam, tal, não sei o quê. Aí vai pro limbo, achei muito da hora aqui. Aquela parte do limbo foi muito legal mesmo. É muito da hora. Que ela vai pro limbo, aí fica as duas, aí mostra a criancinha vendo ele espírito. Ele vai ficar com muito medo daquilo. Pensou, você abre assim, ó, eu tô lá. Sai correndo. Não. Ah, sai correndo. Sai correndo. Mãe! Sai correndo já. E aí mostra eles no limbo, e aí eles voltam lá pro 1970 e alguma coisa do mundo real. É, do mundo original. E aí os mundos somem e eles desaparecem lá, bonitinho. Foi um final muito corajoso, mano. Mas, Foi. puta, foi foda, mano, ver eles desaparecendo, mano. Todo aquele sofrimento, todo aquele rolê, em vão. Não em vão, vai. Você chorou, né? Fala aí. Eu chorei. A Laura chorou, lógico. Você também, Felipe. Gente, o que vocês acham que ele tá falando? Na verdade, o Tannhaus do mundo real fez a máquina e ela funcionou. Uhum, exatamente. E no fim das contas, todos aqueles dois universos que rolaram são como se fossem engrenagens da máquina dele funcionando. Sim, sim. E aí a máquina dele funcionou. O filho dele, a família dele morreu. É, mas ele não tinha família nos outros mundos. Então, porque nos outros 2 mundos acontece o acidente, meio que começa ali, né? O ponto de partida é ali. Mas ele não criou a máquina que dividiu os mundos. É que se a gente considerar só a linha do tempo principal, a máquina dele funcionou. As duas outras linhas do tempo são só parte do funcionamento da máquina. Isso, sim. entendeu? Tipo, aquelas pessoas todas lá foram só pra acontecer o que aconteceu. Ele só não sabe. Ó, a gente falou aqui umas 2 horas. Não falou tudo o que Não, tem. tem muita coisa ainda. Não tem como falar Tem um tudo. oceano ainda. Ai, meu Deus, ele vai ficar citando essas frases agora pra sempre. O único que tá fora do círculo maluco lá é o pai da Regina. O Elg. Não Não. é o Elg. O Bernard. O pai da Regina só aparece no fim, na foto do mundo real lá. E ele é o pai do Elg. Ele é o dono da usina. Agora Que faz tem sentido. aquela cena bizarríssima dele dando dinheiro pra menina e tal. Que você já Cláudia. via aqui. Falando com que a ela tá Cláudia criança. bonitinha, que ela já tá tão crescida. Não sei o quê, Isso, meu. exatamente. Eita. Então, a única coisa que tá fora disso tudo é o pai dela. Que aí você fala, quem é o pai dela? O pai dela muda tudo no mundo real, né? Tipo, porque ela fala toda hora. O cara fala, eu queria ser seu pai. Mas não é. até então ninguém mostrou quem era o pai. Porque o pai já era ele, porque ela nasceu a mesma pessoa. Então, se ela nasceu a mesma pessoa, quer dizer que é o mesmo pai e a mesma mãe. Só que ela fala, por muitos anos eu quis que fosse ela fala pro Tronte, eu queria que fosse você, mas não pode ser você. Porque pra ela ter aquela filha, tinha que ser com aquele cara. Porque senão, quando destruísse tudo, a filha não ia existir, a Regina. Aí é legal também que não dá pra saber se ela já sabia meio que disso e virou isso. Você não sabe, fica no ar. Pode ser só um acaso mesmo. Ali você não sabe se foi o acaso ou se realmente já foi algo planejado. Ou ela se ligou em um outro mundo nisso. Tipo, como ela não é filha desse cara, isso não pode acontecer. Tipo, ela pode sobreviver. Sim. Entendeu? Que rolê. Mata. Mãe, você vai aparecer no podcast, você sabe, né? Aí eu mandei aquele áudio. Aquele de você falando que dá nota 2. E aí a gente vai mandar pra Netflix, você xingando. Que nota vocês dão? Qual o filme? 365? Sério, Pro Dark? Que A nota série. vocês dão pro Dark? a série. Tô com ela, dou 2. Mentiroso. Puxa a Ele falou que tá com você, que dá 2. Filme, mas é best entendedor de filme. Que coisa enrolada. Não, precisava de 3 temporadas. 3 temporadas pra aquela enrolação, meu. Eu faria melhor, cara. E ó, no final ia ser muito bom, porque eu não ia desintegrar o casalzinho, velho. Aí aparece 3 pessoas lá, do nada, que não apareceram 3 temporadas. Ai, foi por causa deles.
isso, que, rapaz, tá? Tchau, beijo. Tchau.